Primeiro que todo dia, 6 horas da noite, eu tomava 3 cervejas pra ir pra casa dormir. Me acordava às 2 da manhã. Chorando. Aí minha esposa, a Anne, vinha, ficava conversando comigo. E aí, com esse apoio, a gente ia guiando. E chega anjo na sua vida, né, irmão? Pessoa que você nem menos espera. E Deus mesmo começa a desatar o nó. Amém. Como dizem, o tempo cura, né? Fala, minhas bênçãos. Estamos de volta. Tava com saudade de vocês que acreditam no projeto, que têm assistido o nosso podcast. E voltamos com cada dia mais, com pessoas com experiências extraordinárias, que vai trazer muito conhecimento, que vai trazer estratégia, mas que acima de tudo vai mostrar para mim e para você que Deus, pessoas e os lugares que você anda pode definir o seu futuro. Mas calma, eu vou te apresentar o nosso convidado de hoje. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, que aqui é a base de tudo. Deus é o princípio desse podcast. É Ele que está acima de toda a estratégia do homem, acima de qualquer network, acima de qualquer poder financeiro. Ele é o nosso Deus e você conhece que aqui a oração é o início de tudo. Então vamos orar, feche os teus olhos, você que está em casa, porque Deus vai te abençoar hoje e vai também te abençoar através do entrevistado que vai estar aqui conosco no podcast Papo de Bênção. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por estarmos aqui nessa manhã, com pessoas que verdadeiramente, Pai, viveram novos níveis através da dor, através do sofrimento, através da rejeição. E o Senhor abençoa cada uma dessas pessoas, assim como o Senhor também vai abençoar cada pessoa que está ouvindo esse podcast. Pai, traz pessoas corretas para que essas pessoas se conectem e, consequentemente, venham viver aquilo que o Senhor projetou para cada uma delas. Visita, Senhor, nossos familiares, aqueles que precisam nessa manhã de um abraço verdadeiro, de uma ligação, de um conselho, de um alimento espiritual, que nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, quem estiver ouvindo esse podcast, sejam abençoados por Ti e que verdadeiramente tenha força para viver o processo, superá-lo e, consequentemente, receber a vitória e mudar a vida das pessoas através do testemunho. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, hein? Agora vamos para a melhor parte. Agora nós vamos conhecer um cara que ele decidiu mudar a vida dele. Esse homem era um patinador de gelo, depois se torna motorista de van e vê que aquilo não era para ele. Ele precisava de um novo nível, ele precisava entregar o melhor para sua família. Ele entendia que cada vitória que ele tinha geraria um resultado e esse resultado colocaria ele em novas mesas. Ele é filho de Maria Flávia, filho de José Edson, esposo da Anne Ferreira Costa, pai de Maria Cecília e Benício Costa. Ele carrega uma frase extraordinária. Por onde ele passa, as pessoas dizem: adote um corretor. É isso mesmo. Ele é CEO da Lincoln Amazonas Imóveis, Disque Carro e é fundador do Ed Sergipe, um dos maiores grupos de network que traz valorização para os empresários de Sergipe. Hoje, aqui no Papo de Bênção, eu estou com o Lincoln Amazonas. Ei, Vaso. E aí, Bênção. Tudo certo? Muito obrigado por me trazer aqui, né, para entrar nesse mundo seu, nesse mundo de muita religião, muita paz, muita proteção, que toda palavra que você exala de sua boca é trazendo sempre, abraçando, confortando alguém que está precisando da palavra, né? E quem não precisa da palavra? Todo mundo precisa da palavra. Amém. Lincoln, eu te conheço há pouco tempo, né? Mas eu verdadeiramente tive uma conexão real e verdadeira com você, diante de tudo aquilo que você passou, né? E a pessoa que você se tornou hoje, mantendo a sua essência, mas acima de tudo, vivendo novos cenários. Tanto o cenário econômico, financeiro, como líder, mas nem sempre foi assim. Então, eu queria que você começasse falando para mim, para quem está te ouvindo, qual foi a pior fase da sua vida em que você estava em um cenário muito ruim, mas que mesmo assim você decidiu virar o jogo da sua vida e hoje você se tornou esse cara, né? Hoje, por onde você passa, é do Ed Sergipe, Lincoln, adota um corretor. Hoje, a sua essência, ela
ela tem tocado muitas pessoas. Tanto de quem está iniciando, como eu, que estou começando a minha trajetória agora, tanto quem está já, e também aquelas pessoas que estão vivendo níveis maiores. Você hoje consegue caminhar em todos os níveis sociais. Isso que é bacana, Lincoln, né? Eu vejo isso em você. Você consegue dominar, caminhar, sentar, comer, rir em todas as escalas sociais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua maior dor. Vamos iniciar com dor, né? Eu acho que é difícil falar de dor, mas para você que superou ela, vai ser um testemunho muito grande. Então, queria falar sobre isso. Então, muitas vezes as pessoas pensam que a dor tá quando a gente tá lá embaixo, né? Que aí a gente tá naquela de vou conquistar ou não vou conquistar, às vezes nem pensa. As coisas vão acontecendo, claro, depende de você, se eu despertar, vou por aqui, vou por ali, só tenho desse jeito a fazer, vou fazer. Só que a dor é quando você chega lá e cai, tropeça. E aí quando você tropeça, aí você vê aquelas pessoas que você achava que tava ali para lhe ajudar, mas não, ela tava para vender a você. Tava para lhe enforcar mais. Amém. E aí, quando eu me vi sem chão, quando eu vi, primeiro eu fechado com uma empresa grande da Bahia, um contrato grande. E aí, de repente, parou de me pagar. Só que aí eu tinha pessoas comigo. E aí aquilo começou, né? Então a minha empresa era no Santa Maria e eu ia pra lá dia domingo chorar. Quer dizer, meu irmão, só vou ter isso aqui. Eu creio. Mas desde o dia que quando eu comprei o terreno no Santa Maria, as pessoas diziam assim: você é doido, você vai comprar aqui só tem ladrão, não tem nem rua. Mas era o que eu poderia ter. E aí foi quando eu comprei aos pouquinhos, aí melhorou, aí eu já fiz o galpão, já fiz uma casa, e dia de domingo eu ia pra lá. E ficava lá chorando. Pensei que ia ser muito ruim, mas não foi não. É que a gente pensa que não vai aguentar a pancada. Só que quem tá preparado, agora sim, né? Não pode fantasiar muito não. É duro mesmo, mas como diz, né? A vida é dura pra quem é mole, né? Então, se a pessoa fica botando culpa em todo mundo, não, porque não sei quem me ajuda, porque não sei quem fez isso comigo, é assim. A vida vai ser assim. Então, a maior dor é quando você tá indo numa velocidade muito boa, que você diz, não, agora vai. E aí, de repente, você fica sem chão. Então, interessante, eu pensava de ouvir outra coisa. Isso é interessante, Lincoln, porque eu vejo que não é somente sobre você, né? Você tinha pessoas que estavam sendo alimentadas através do seu trabalho. E isso desestruturou você porque você sabia que não era só você. Havia pessoas que iam sofrer grandes consequências. E eu não tinha nem filho na época, viu? Eu só era casado, não tinha filho não. Porque se fosse tivesse filho, não, porque é filho não. Só era terceiros, né? Mas você tem responsabilidade, né? Meu pai me ensinou isso, né? Humildade e responsabilidade. Tem que fazer pise um pé de cada vez. Só que quando você começa, e tem horas que a velocidade é tão grande e você vai. Só que quando para, que essa empresa da Bahia quebrou. E aí? Ô Lincoln, e como funciona essa parte da reconstrução entre... Você estava em um pico de crescimento, esse pico é interrompido e agora você tem dívidas para pagar, pessoas que precisam de você, uma empresa que pagava falida. Como você inicia esse processo? Como você consegue superar dentro da estratégia, dentro da fé? Como tudo começa a caminhar e você entende que diante daquela dor estava nascendo o novo Lincoln? Primeiro que todo dia, 6 horas da noite, eu tomava 3 cervejas para ir para casa dormir. Me acordava às 2 da manhã, chorando. Aí minha esposa, a Anne, vinha, ficava conversando comigo. E aí, com esse apoio, a gente ia guiando. E chega anjo na sua vida, né, irmão? Pessoa que você nem menos espera. E Deus mesmo começa a desatar o nó. Amém. Como dizem, o tempo cura, né? Agora, você tem que procurar, né? Se você cair junto. E cada dia é um dia. E aí eu parei de beber já também. Já não bebia mais.
Disse, não, isso é fraqueza, eu tenho que focar. E aí a gente foi, negociou ali, negociou acolá, comecei a ir pra Bahia negociar, o cara dizia que pagava um dia e não pagava, dizia que pagava outro, e aí eu comecei a dizer assim, rapaz, eu tenho que ter um negócio que me dê, independente de prefeitura, de estado, de empresa grande, eu tenho que ter o pingadinho. Aí eu tinha micro-ônibus, tinha van, coisa e tal, eu disse... E às vezes eu deixava no contrato a van, porque eu não podia tirar, porque se eu tirasse, eu ia botar essa van onde? Mesmo o cara atrasado 3 meses, eu vou botar essa van onde? Que não tem contrato fácil. Aí uma vez um cara da Energisa me ligou, rapaz, tô querendo 3 carros pequenos, 600. Rapaz, tenho não, só tenho um van aqui. Não, mas manda a cotação. Eu não sabia nem pra onde ia a cotação de carro pequeno. Aí fiz. Aí no outro dia o cara me disse, você ganhou. Quando é que você pode entregar os carros? Eu ia comprar ainda, não tinha nem o carro. Aí fui. Eu disse, rapaz, vou precisar de uns 20 dias aí, viu? Que eu vou pedir os carros zero, que é pra vocês, coisa e tal. Não, tá certo. Aí pedi. Pô, só na Energisa eu fiquei mais de 5 anos ali. E era uma empresa séria, pagava certinho. E eu dizia, cara, eu tenho que começar a vender pro público. Tipo, uma Localiza, uma Movida, eu tenho que alugar os carros pra particular. E aí comecei, né? Eu sempre fui muito conhecido, né? Assim, tinha muitos amigos. E aí comecei a falar. Eu não sei se na época já tinha rede social, mas deveria ter Orkut, alguma coisa assim. Comecei a postar, coisa e tal. Eu sempre tentando buscar ser à frente, né? Tudo que tinha de novo, eu já abraçava. Rapaz, vamos por aqui, vamos ver se vai dar certo. Como é hoje, né? Como é hoje. Hoje tem esse negócio de tráfego pago, essas coisas, e eu tento. E é como eu digo até a você, eu não tenho só que pagar, eu tenho que aprender para cobrar. Não é para fazer, é para cobrar. Senão não vai, né? Amém. A gente tem que saber um pouquinho de tudo. Ô Lincoln, você falou uma coisa para mim que achei bastante interessante. Muitas vezes as oportunidades que chegam na nossa vida, elas chegam disfarçadas e que você tem que ter uma atitude ousada para receber essa bênção. Foi o seu caso. Você recebe uma ligação da Energisa, não tinha carro, e mesmo sem ter, você decide pegar um papel e fazer uma cotação para enviar. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para vocês que estão em casa, gente? Vocês que estão ouvindo, esses pequenos gestos de ousadia pode definir a sua história. Muitas vezes você está esperando que Deus te abençoe com um barco completo, cheio de peixe e uma cesta para você pescar. Mas olhe bem, Deus apenas fez o que na vida de Lincoln? Pegou um barco e botou no mar. Ele montou, puxou os peixes e fez aquilo multiplicar. Então olhe bem, muitas vezes a pessoa tem uma ideia para passar para você que está em casa. O cara chega para você, um amigo, talvez uma pessoa até que está abaixo de você, e você, por egoísmo, você não consegue escutar. Lincoln recebe uma ligação da Energisa, de uma empresa a nível muito maior, a nacional, e o cara disse, você aluga carro pequeno? Não. Faça uma cotação? Amém. Foi lá e fez a cotação. E outra, ele inicia uma empresa, um projeto que ele não planejava. Então, muitas vezes na minha e na sua vida, Deus quer dar direcionamento que muitas vezes você não está preparado para viver aquilo. Então não era um negócio que Lincoln planejava. Foi algo que veio da parte de Deus que fez você clarear sua vista e ver que aquele negócio funcionava. Então, você falou para mim sobre patinar gelo, né? Naquela época era uma profissão, né? Na verdade, eu era surfista, né? Desde 14 anos, tem uns 5 anos que eu ainda hoje mudou mais por causa da expansão do esporte. Hoje as pessoas estão aqui. Antigamente era discriminado, né? Antigamente era discriminado. E como você entende que o surf era um esporte, que aquilo você não era vagabundo, como infelizmente era chamado naquela época, e você hoje se tornou esse cara? Como é que você... Na verdade, eu ia pra praia com meu pai e a gente ficava pegando jacaré naquelas pranchas de isopor. Ficava com os peitos tudo em carne viva, que ficava o dia todo na praia. E aí dali, meu irmão, que é conhecido como Papagaio, né? É uma pessoa querida da cidade, professor de surf. Ele começou a surfar. Aí eu também pedi a meu pai uma prancha, e daí, né? Desde pequeno. Ele começou a surfar. E foi, rapaz, é muito da essência, entendeu? Também tem como seus pais criam, um ambiente familiar, entendeu? Estruturado. Meu pai sempre estava perto da gente, dando muito conselho daquele jeito dele, minha mãe.
Então, assim, eu acho que pra gente tá tinha lugar que eu não entrava, tinha lugar que eu via assim, rapaz, ali tem um pessoal diferente, eu não vou não, eu tinha medo. Eu tinha medo de ir. Aí eu não andava, eu ia pra outros locais, ia pra uma mercearia assim que era menos badalada. Quando eu saía da água, né? Eu menino. E aí fui, só que aí você faz várias amizades boas. Em todo lugar, tem o bom e tem o ruim, a escolha é sua. A escolha de sua vida é sua. Então, assim, é como eu digo hoje, tem uma coisa ali muito boa, mas você pode pegar um atropelo grande, já não vou. Mas tem uma por aqui, vai dar mais trabalho, mas você vai chegar. Amém. Ô Lincoln, e sobre o critério de novos acessos, né? A gente sabe que hoje o crescimento, seja na família, seja na vida financeira, seja no empreendedorismo, a gente sempre tem que estar no meio de pessoas com resultados maiores, que isso vai trazer o quê? Experiência. Se eu estou perto de você e você já chegou no resultado e eu quero chegar, quando eu estou conectado com uma pessoa desse resultado, a minha tendência é errar menos e, consequentemente, eu chegar mais rápido no meu resultado. Então, eu queria que você falasse para mim, para o público que está ouvindo a gente, sobre os principais comportamentos, Lincoln, porque eu acredito muito que os grandes acessos não é sobre o dinheiro. Eu acredito que é sobre o comportamento. Eu queria que você falasse um pouco o que você fez para hoje chegar nesse nível que você está, né? As atitudes, os comportamentos, as ousadias que você teve de fazer para chegar em tal lugar que você queria e hoje está aqui. Porque você sabe que tudo hoje é contato, né? Assim, né? Tudo na vida vai se completando, né? Aí tinha um surf, aí do surf eu já nadava bem. Aí eu fui fazer natação na escola. Então eu estava em colégio público, mas as medalhas da minha escola eram minha, que aí eu ganhava as medalhas no Jogo da Primavera. Só que o esporte, ele transcende gerações, assim, transcende sociedade. Então você pode não ter dinheiro, mas você nada com um cara mais rico. E o cara começa a lhe respeitar pela sua performance. E aí você acaba se aproximando dele. E até hoje eu tenho pessoas assim, que foi da minha época de natação. Que coisa. E a mesma coisa assim, eu tive uma sorte, eu acredito, muitas pessoas podem pensar diferente, mas eu praticamente eu nasci na Hermes Fontes, ali em frente ao Sinhazinha, que é a Zona Sul. Então eu mesmo de bike ali, eu andava pelo São José, Salgado Filho, jogava bola com filhos de gente importante, que hoje são importantes. Claro, a índole, né? A índole é que faz você se aproximar também, né? Amém. Então, assim, você tem que se conectando com as pessoas, porque não adianta você usar uma máscara, não é uma semana, não é um dia, não é um ano, são décadas. Então, as pessoas às vezes me veem assim, mas pronto, uma pessoa de alto escalão ou de baixo escalão, não, aquele cara é gente boa, aquele cara não é enrolado, aquele cara não é de fazer mal. Eu não faço mal. Se eu não puder lhe ajudar, eu não vou fazer. Então, assim, eu acredito que morar onde eu morava, não era condomínio fechado, que naquela época acho que nem tinha. Mas não é isso de condomínio fechado, mas é andar nos lugares diferentes, entendeu? Assim, às vezes eu vou almoçar em um lugar, eu já tive a ocasião de estar apertado, não ter o dinheiro para ir almoçar, mas eu comia quentinha e ia tomar um cafezinho. Eu ia lá, eu ia estar pontuando entre os grandes, né? Então, assim, mas ninguém sabia disso. Eu não preciso dizer. Amém. Então, pessoal, olhe bem o que o Lincoln está dizendo. Olha que direcionamento lindo. A geografia define o seu futuro, mas a sua essência não pode sair de você. Benção, mas eu preciso, para eu estar em um lugar grande, eu preciso ter um poder financeiro grande. Não. Você precisa ter estratégia de entrar nesse ambiente e ser quem você é. Porque a pessoa que é grande, a pessoa que está vivendo níveis maiores, né? Ela não está ligando para seu dinheiro porque ela tem o dela, né? O que ela vai aproximar você dessa pessoa é o seu caráter, é os seus princípios, é os seus valores. Então, o Lincoln, ele sempre fala sobre isso, né? Que ele consegue performar de maneira verdadeira. Eu acredito muito nisso em você. Você tem uma alta performance verdadeira sem quebrar sua essência e que de forma estratégica você consegue evoluir nos seus negócios. E sobre o Ed Sergipe, hoje o Ed Sergipe é uma marca de Lincoln Amazonas. Por mais que muitos não achem isso ou não aceitem, Lincoln Amazonas é Ed Sergipe.
É tanto que por muitos lugares que você anda, Lincoln da Ed Sergipe. Lincoln da Ed Sergipe. Como você tem esse entendimento? Em que momento da sua vida chega essa chave de dizer o Sergipe precisa disso? Fala um pouco sobre isso. Então, as coisas, como você mesmo fala, nascem de dores, né? Então, eu tinha locadora de carro e ninguém me locava. Porque a Localiza, a Movida, é justamente quando você passa o cartãozinho, irmão, vai embora de Sergipe, não fica aqui. E se você começar a deixar no seu bairro, se você começar a deixar que ele começa a circular por ali, aí o seu vizinho fica rico, aí compra alguma coisa na sua mão, compra alguma coisa ali, o dinheiro tá em Sergipe, o dinheiro tá rodando ali. Então, e minha esposa com material de construção, ninguém comprava ela. Ia para as marcas de fora, marca grande. E com essa dor, eu comecei aí eu viajei, eu fui pro Rio Grande do Sul. Aí quando eu tô lá, aí um gaúcho amigo meu disse: Lincoln, as Casas Bahia fecharam aqui. Eu digo: por que gaúcho? Porque o gaúcho, ele valoriza o que é da terra, ele compra entre si. Então eu vim com esse despertar, em 2018 isso. Só que eu comecei, aí conversei com outro, aí muita gente achava legal, muita gente me chamava de otário. E aí, mas mesmo assim, veja, eu sou assim, se eu acho que eu tô fazendo uma coisa legal, não tô prejudicando ninguém, eu vou continuar. Amém. Né? É como se tivesse despertado alguma coisa em mim e disse: velho, eu vou fazer, independente. E aí foi quando eu comecei a me juntar com pessoas das mesmas dores, com cantores, com artesãos, com empresários que sentiam a mesma dor. Então, pô, que legal. E isso foi um despertar, porque realmente artista bom era o da Bahia. A praia boa é de fora, o lugar bonito é de fora. É verdade. E a gente tem tanta coisa bonita aqui em Sergipe, só que a gente não enxerga, porque é tão comum pra gente que ninguém vê. A gente precisa sair para admirar o dos outros. Então, assim, o Ed Sergipe foi uma escola, né? A primeira vez que eu fui dar uma entrevista a Lindervan. Então você imagina um surfista indo pro Bom Dia Sergipe dar uma entrevista. Aí eu fui me tremendo. Primeiro eu não dormia a noite anterior. Cheguei lá, eu tava meio nervoso. E um amigo meu chegou pra mim e disse assim: você não tá pronto, vai estudar, você não tá preparado, você tem que fazer um curso. E eu disse a ele: não dá tempo. O Ed Sergipe é muito forte, o propósito é muito forte. Eu tenho que falar, eu falo português, você entendeu? Amém. É como eu vou falar. Então, assim, às vezes não é só técnica, não é só estudo, é seu instinto, você tem que ir. Amém. Vai sabendo que tá fazendo bem, porque às vezes a gente pensa que ninguém tá olhando a gente. Todo mundo lhe olha. Não, vou fazer isso aqui, assim, o pessoal tá lhe vendo. Então, assim, o comportamento de gerações, de décadas, assim, de trabalho, é o que abre portas. Rapaz, é você, Então, assim, às vezes a gente até conversa, né? Ninguém precisa bajular ninguém. Amém. Precisa respeitar o próximo, respeitar a pessoa. Eu mesmo, claro, eu hoje com o governador Fábio, é meu amigo pessoal, eu trato ele como Fábio, e Fábio, beleza, tudo bem? E trato como governador, bom governador, na frente das pessoas, assim, em respeito ao cargo dele. Mas para mim ele continua sendo Fábio da vida toda. Como vários deputados, vários vereadores, e são amigos de outrora, de batalhas de guerra, né? Então, o Ed Sergipe nasceu... tem até... Na época do Ed Sergipe, a gente é uma associação que não tem verba, né? Então, eu tive que começar a pegar o celular e... Não, eu sou Lincoln Amazonas, do Ed Sergipe, coisa e tal, e falar do Ed Sergipe. Aí meus amigos me chamavam de blogueirinho, viadinho, porque eu tenho 52 anos, então o pessoal da minha geração, isso tudo era disruptivo, né? Agora tá mais normal, né? Eu tô falando de 2018, né? Agora que todo mundo tá fazendo, todo mundo tem que fazer, ou você faz, a dor ensina a gemer, ou você faz ou você não faz. Então, foi uma coisa que, é como eu digo, o Ed Sergipe me preparou pra muita coisa. Então, hoje eu venho aqui, sento aqui, eu não fico mais nervoso. Amém. E se eu precisar fazer diversas coisas, eu já sei o caminho. Então, não, eu tenho que falar com uma pessoa ali, eu sei com quem falar. Então, uma vez eu tava sentado no restaurante, aí sentou um rapaz na minha mesa e disse assim: Lincoln, você tá fazendo papel de otário.
Você não tá vendo que o sergipano não vai se valorizar? E eu tava tomando um vinho com minha esposa, eu comecei a rir, tomei um gole. Aí é como as pessoas dizem, né? E qual é o resultado desse cara? Quem é ele pra estar falando isso? Se pelo menos o cara tivesse um resultado expressivo, né? Amém. Pra você dizer, não, esse cara é bom mesmo, deve estar errado mesmo. Mas o cara... Pessoal, e isso que o Lincoln tá falando eu passei e passo ainda por isso, né? Na questão do podcast mesmo, né? Do Papo do Benção. E quando eu comecei, eu comentei com algumas pessoas e falou que eu queria dar uma de blogueiro, que eu não tinha condições de entrevistar pessoas. Quer se aparecer. E Deus me deu uma palavra. Eu estava dentro do meu quarto com Emily e Deus falou que ia me entregar um podcast, que ia me conectar com pessoas grandes e que através disso muita gente ia ser ajudada a sair de várias situações difíceis. Então, quando eu comecei o podcast, fui zombado, né? Hoje, o podcast, graças a Deus, a gente não é o maior do estado, mas a gente tem feito vida de pessoas serem transformadas de forma verdadeira e genuína. Todo mundo que vem pro podcast, eu não faço nenhum script antes, eu não fico ligando para saber, é tudo feito de forma natural, porque a verdade, eu acredito, é ela que vai libertar cada um que tá ouvindo a gente. Então você que tá em casa, Deus pode ter te dado uma ideia. Deus deu uma ideia a Lincoln baseada em uma dor. Gente, olha bem, as pessoas só vão respeitar quem resolve problemas. Ninguém respeita fracassado, Lincoln. Se você não tivesse vencido as suas dores dentro do galpão, se você não tivesse deixado de ficar refém de uma cerveja, se você não tivesse acreditado em quem é Lincoln Amazonas de hoje, ninguém te escutaria. Então você que está em casa, ele está sentado aqui, não é porque ele é bom, é porque ele superou tudo aquilo que tentou parar a vida de Lincoln. Então você está em casa, Deus te deu uma ideia e está dentro de você aquela ideia rangindo, e você conversa com sua esposa, talvez com sua mãe, e seu coração tá ardendo, mas aí você conversa com um amigo e eles não apoiam, eles dizem que não. Se Deus deu uma palavra pra você, vai embora. Ah, mas eu não vou ter o apoio de um cara que eu gostava. Deus é maior do que qualquer apoio de amigo. Vão chegar pessoas. Deus vai trazer. E aí, Lincoln, aqui no podcast foi assim. Sem eu precisar forçar a porta, sem eu precisar enganar ninguém. O podcast, graças a Deus, Deus tem trazido pessoas verdadeiras como você. Todo mundo que senta aqui verdadeiramente tá vivendo o que prega. Então, Lincoln Amazonas é uma realidade, mas acima de tudo, um homem que criou raízes em cima da sua dor. Então você tá aí. Você tem uma dor, tem uma solução. E essa solução você pode mudar a vida das pessoas. E tem muita gente que tá passando pelo seu problema e tá esperando só você vencer para você ajudar. E meu pai era Cresce 05, meu pai era corretor de imóveis, foi o 5º corretor de Sergipe. E ele a vida toda, quando eu era pequeno, meu pai dizia, mente vazia, oficina do diabo. E me levava a gente, né, somos em 3, eu, Rambinho e Papagaio, então levava a gente pro escritório, pra gente ir ali trabalhar, ia fazer mandado pra ele na prefeitura, ele era como se fosse uma escola, ele começava... Botava em datilografia, que minha época de datilografia, os cursos no Senac. Então ele sempre foi preparando a gente do jeito dele. E aí eu fiz o curso em 98. Ainda trabalhei um pouco no ano 2000 de corretagem, um ano e meio trabalhei. Mas como eu já tinha locadora de van, essas coisas, eu dizia, pai, eu vou dar foco aqui na minha locadora, não vou ficar na imobiliária, no mercado imobiliário. E aí eu fui pra andança da vida, né? De Sergipe, tive empresa de mão de obra também, de limpeza e conservação, atuava em Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, e fui. E aí em 2021 aconteceu a fatalidade, né? Os dois faleceram juntos, 2 minutos de diferença, Covid. E aí o mundo veio pra cima e aí, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu tenho que fazer agora pra eles dois voltarem e estar aqui comigo? Nada. Tem que tomar conta de quem tá vivo. Então, passei em farmácia, comprei aqueles remédios todos, ivermectina, não sei o que lá, dei a todo mundo dentro de casa, coisa e tal.
Mãe! Cuidar de minha mãe e de minha família. Amém. Só que aí, a locadora era uma família a mais, né? Minha mãe, né? Tem as babás dela, tem os remédios dela, plano de saúde, tudo. E aí começou a pesar financeiramente. E aí, um dia eu chorando em casa, um dia de domingo, veio uma voz. Seja corretor de imóveis. É forte isso. Aí eu disse. Atendi no outro dia, fui pro Cresce. Eu quero voltar a ser corretor de imóveis. Aí ela disse, traga o certificado. Eu disse, mas tá aí. Eu já fui corretor. Não, mas você tem que trazer de novo. Aí fui, tentei, não achava. Aí liguei para umas pessoas conhecidas do meu pai. Fui na Secretaria de Educação para ver se eu achava, não achava. Aí um dia me acordei umas 4h30 da manhã com a voz. Vá procurar seu certificado. Me levantei, peguei umas pastas. Olhei, não achava. Isso na varanda, né? Pra não acordar ninguém. Cadê aquela pasta? Cadê sua pasta? A voz comigo, né? Conversando, né? Fui, peguei, achei. Atrás de uma cortina lá no quarto lá. Quando eu abri, tava lá meu certificado. Voltei pro Cresce. Voltei pro mercado imobiliário. E resumindo, tá todo mundo bem. Um sucesso. Faço o que mais gosto. Faço amizade. Apresento coisas boas. Vendo sonhos. Não só vendo, eu gosto de, às vezes, até aconselhar. Faça assim, faça assado, compre esse, compre aquele. Quando a pessoa quer alguma coisa do lado do sol, eu repito umas 5 vezes, é do sol. É do sol. Porque depois vão dizer que foi o corretor que vendeu errado. Claro, existem pessoas assim. Né? Como em toda profissão, existem pessoas. Amém. Né? Existe caráter, né? Isso, não tô aqui pra julgar isso. Mas o que eu quero dizer é assim, que... E depois que eu retornei, a voz parou. Mas eu sinto a presença. Eu sinto a abertura. Amém. De porta. Quando eu chego em qualquer lugar que eu tô negociando com algum corretor, eu digo, eu sou filho de Edson, Cresce 05. Essa é minha herança. Tudo se abre. Eu tenho 3 anos e meio como corretagem. Como corretor, tenho um ano e meio como imobiliária. E faço vendas expressivas, grandes, principalmente para um corretor, vamos dizer, de pouca experiência como eu. Mas é como você diz, talvez o meu currículo, né? O meu network, né? O meu jeito de ser, sem julgar, sem discriminar, porta aberta. Por que eu vou julgar alguém sem a pessoa ter... Se bem que assim, acontece assim, eu bato uma foto com a pessoa, foto no Instagram, daqui a pouco chega a mensagem, cuidado com esse, viu, Lincoln? Esse aí, isso. Eu tenho muita gente que gosta de mim. Aí começa a... Então assim, às vezes as pessoas estão fazendo mal, faz mal ali, que nada, aquilo é um otário, eu vou botar assim com ele. Aí mais na frente é a plantação, né? Então o que você planta, você colhe. É fácil. Diversas vezes eu me acordo 3 da manhã. É eu e Deus e as ideias. A minha locadora era freeway. Virou disque carro, porque eu vou levar o carro até você. Isso foi 3 horas da manhã. Me acordei com isso, peguei o celular na cabeceira, botei no bloco de notas, disse que carro vai levar o carro até você, coisa e tal, coisa. A ideia toda naquela hora. Se eu não escrevo e durmo, eu não lembro no outro dia. Então assim, eu acredito muito nisso de você estar conectado, sabe, no seu silêncio. Amém. Às vezes a esposa acorda, vá dormir, rapaz. Hoje ela fez isso. Mas é ali que sai as ideias. Você imagine eu
Em pouco tempo, com uma equipe na imobiliária. As imobiliárias aí tudo voando, eu do zero, para aprender tráfego pago, para aprender isso, para aprender aquilo. E como é que faz isso? Não sei. Mas vai dar certo. Amém. Aí eu puxei um amigo meu de muito tempo, André Bala. André, vamos nessa, vamos junto. E aí, André, sabe? Também não sei não. Então vamos, vai nós dois. Amém. E vai ali, aí vem outro. E o que é que eu vejo? Não vou dizer só do mercado imobiliário. Primeiro eu vejo o mercado imobiliário uma coisa linda, magnífica. É libertador. Você pode mudar a sua vida. É uma construção. Mas você tem grandes oportunidades. Mas o que é que eu vejo no mercado imobiliário? Quem mais reclama é quem menos faz. O cara faz uma venda e desaparece. Ou ele acha que vai acontecer sempre. Não. Você tem que estar ali. Aí. Acabou o dia 30, começa dia 1º. Amém. A luta começa de novo. Amém. Só que assim, para que eu faço feliz, né? Eu vou trabalhar rindo, né? Mas Lincoln, até as pessoas falam assim pra mim, Lincoln, você só anda rindo, eu digo, eu vou chorar. Meu pai era pernambucano, minha mãe também, do frevo, de Recife. Às vezes perguntam, Lincoln, você é sergipano? Sou. É que você tem um jeito diferente, deve ser dentro de casa, como eu fui ensinado, né? Então a gente foi programado para sorrir. Mesmo na diversidade, a gente sorria. Então, assim, problema todo mundo passa. Depende de como é que você vai encarar seu problema. Se você vai parar e ficar culpando todo mundo, ou se você vai dizer assim, não, aqui só quem só anda se for eu. Então eu tenho que ir, tenho que continuar. Aprendi com o Ed Sergipe. Quando eu parava, a associação parava, o movimento parava. O propósito parava. Então vai com dor mesmo. Porque às vezes eu não me sentia preparado, às vezes eu não sabia o caminho. Você acredita que só vence quem é bom? Você acredita que o inteligente consegue chegar longe ou não? Você acredita, qual é o seu pensamento em relação a quem pode ou não chegar aonde você chegou? O que é que determina isso? Rapaz, o cara ser teimoso. O cara dizer assim, persistente, eu vou andar e vou conseguir. E vou ver e não desistir, e você vai passar por altos e baixos e vai dizer assim, não, mas deu certo daquela vez e vai dar certo de novo. E tentar, claro, você não vai fazer loucura, né? Você não vai estar pagando um aluguel e sem ter dinheiro. Não. A imobiliária vai ser eu, pronto. Eu não tenho como pagar um aluguel, eu não tenho como fazer isso, eu vou ser o corretor. Amém. Onde é que vai ser meu escritório? Vai ser numa padaria, vai ser numa banca de revista, vai ser num restaurante. Aonde eu tiver vai ser eu, vou ser meu escritório. Agora a pessoa nem começou, já vai atrás de um aluguel, já vai atrás de vários custos fixos. Não vai. Lincoln, vamos lá. Você fala muito sobre essa questão de tentar subir de nível, mas viver a sua realidade financeira. Isso é uma coisa que você bate muito na tecla, né? E sempre dizer, viva o novo nível, mas dentro da sua realidade. O que é que você aconselharia hoje para as pessoas que estão numa geografia que muitas vezes não favorece, né? Está num ambiente onde, infelizmente, a capacidade mental de crescimento das pessoas está limitada. Isso é uma realidade. Inclusive, um amigo nosso, eu falei para você que ele quis desbravar o mundo. Ele foi uma pessoa que foi criada com a gente, e do nada ele decide viver novas geografias, sai de lá e é criticado por todo o bairro. E eu, infelizmente, eu também tinha esse lado negativo, não de criticar, mas eu absorvi tudo aquilo que eu vi as pessoas falando em relação a ele. E depois que eu fui pro outro lado da moeda, eu entendi que ele não saiu de lá para ser melhor do que ninguém. Ele saiu de lá porque ele queria viver o melhor. E muitas vezes você tem que acessar novos ambientes, sair de uma cultura pequena, de uma cultura escassa, para você conhecer pessoas que você vai entender que... Porque, infelizmente, Lincoln, é uma realidade. A gente que veio de baixo, a gente que é pobre mesmo, a gente que quer crescer, a gente acha que ir num restaurante bom é o olho da cara. E quando você vai lá, você vê que às vezes você está pagando o mesmo preço
em uma nova geografia, às vezes que no seu bairro tá tudo caro. Então, isso é uma realidade. Então, assim, queria que você desse um conselho. Poxa, eu quero mudar de vida, quero me conectar com pessoas maiores, sendo que essa pessoa precisa manter o padrão de vida dela. O que é que essa pessoa deve fazer? Quais são os passos para essa pessoa poder caminhar, viver um nível melhor? Primeiro você tem que ser você. Não montar um ator. Personagem, né? Um personagem. Tem que ser você. Claro que você não vai fazer o que não pode, né? Então, se você não pode comer um prato, coma uma quentinha e vai tomar seu café. Amém. Num lugar bom, frequente lugares bons. De preferência, ter um produto que você possa oferecer também. O que é que você faz? Sempre vão me perguntar o que você faz. O que é que você faz? Eu faço tal coisa. Então, assim, às vezes eu tenho comida, graças a Deus, todo dia. Café da manhã eu tenho em casa, almoço eu tenho em casa. Tem uma pessoa lá que trabalha, que meus filhos têm almoço todo dia. Mas eu faço minhas refeições na rua. Eu sou vendedor. E eu sou vendedor, eu vendo coisa barata e coisa muito cara. Então eu ando em todos os níveis. Eu posso comer na feira, eu posso comer num barzinho, mas eu posso comer também no restaurante mais caro. Que em todos esses lugares vai estar meu cliente. Então, às vezes o caro pra você, pra mim é barato. Porque eu chego lá, o cara olha pra mim e diz, rapaz, e aquele terreno? Aí o terreno é 2 milhões, 5 milhões. E aí pagou quantos almoços meu? Né? Então verdade. assim, depende muito. Ah, mas eu tô começando, eu não tenho nada. Vá caminhar no shopping, vá ver pessoas. Amém. A primeira, pronto, tem um Ed Sergipe. A gente tem almoço lá mensal. Aí, sei lá, o almoço é R$100, R$120. Todo mundo tem que almoçar. Você tá no mercado de trabalho aí, vai lá almoçar, velho. Vai no Ed Sergipe. Lá tem vários empresários de várias áreas que também quer se conectar com alguém. Então você vai a primeira vez deslocada, a segunda, a terceira você já tá falando com um e com o outro, a quarta já tá melhorando. Então assim, você tem que explorar novos lugares. Melhores lugares, associações empresariais. Amém. Ed Sergipe, CDL, a SESI, Fórum Empresarial. Tem aí direto. Não adianta ficar chorando em casa. Então você deixa de comprar uma cerveja no final de semana, pega esses R$100. Não, tem um jogo muito bom no campo, ó, meu irmão, liga o radinho, fica escutando em casa. E o dinheiro do campo você... Ah, não, mas eu tenho que viver, velho. Se você também não renunciar por um tempo que você gosta, porque criança faz o que quer, homem faz o que tem que ser feito. Amém. Então, às vezes as pessoas vêm pra mim, ah, mas isso, mas e aquilo. Dê seus pulos. Dê seus pulos. Amém. E é isso mesmo. Então, pessoal, foi uma aula hoje, né? De fé, de liderança. Agora vamos falar sobre liderança, né? Você sempre... Eu acho que isso a gente precisa fechar o podcast falando sobre liderança, sobre liderar pessoas. Como você criou a cultura dentro das suas empresas, como é gerenciar pessoas, né? Porque hoje você está vivendo um nível de liderança. Hoje você consegue almoçar, suas empresas estão rodando, os disque carro, a imobiliária, enfim. Hoje existe um líder que vem de alto padrão, que vem de baixo padrão, mas que existe pessoas também fazendo com que essa empresa ela venha escalar. Uma coisa tem que ser dita. Do mesmo jeito que eu vendo uma coisa de cara, eu também a mesma paixão de vender uma barata. Uma barata. Eu faço o que eu gosto, eu não trabalho não. Amém. Ah, eu trabalho desde sábado, domingo. Você vai trabalhar desde domingo? Não, eu não trabalho. Eu vou sair ali, eu vou ali, mostro o que eu tenho que mostrar. Vendeu, não vendeu também tá tudo bem. Amém. Volto e fico com minha família o resto do dia. E eles entendem isso. Amém. Porque pra você também ter sucesso, não é só você não. Você tem que ter uma estrutura por trás. Amém. Dona Anne, ela segura a onda lá atrás, vai buscar os meninos no colégio, se ela não tiver como ir, manda o motorista, mas eu sei que eu tô aqui aí, na trincheira, mas tá tudo resolvido lá atrás. Amém. Tem que ter a base. Então, a pessoa assim, bebedeira demais, eu gosto de me divertir, mas tem que ter responsabilidade. Ah, não, eu vou pra ali, mas vou esquecer isso. Não. Então, se você... Veja, e outra, a locadora roda certinho, né? Mas a imobiliária não roda certinho sem mim. Porque é uma cultura, demora, é muito verdinho. Amém. Então, você não pode começar uma coisa hoje e já faça. Assim, eu não sei fazer isso. Tem que estar você ali por trás. Direcionando. Sempre ali, sempre aqui. Se você não tiver presente, assim, você tá em ligação com um e com o outro, dizendo, e aí, fez isso, fez aquilo. Não é fácil. É como dizem, se fosse fácil todo mundo fazia, mas é possível.
E é libertador, né? Se você ficar ali, pronto. Uma vez, um funcionário meu veio me pedir aumento. Ele lavava carro e levava os carros pra oficina, essas coisas. Lincoln, eu queria aumento. Ele disse, velho, pro seu lugar eu tenho 3, 4 pessoas. E eu até dei um conselho a ele. Disse, aqui eu compro o seu tempo, de 8 às 12, 2 às 6. Enquanto você tá aqui, eu tô na rua fazendo vários contatos. Você deveria fazer isso. Eu não quero que a pessoa fique comigo para sempre, não. Do mesmo jeito que eu converso com você, eu converso com um funcionário meu. Agora, tem gente que tem esse instinto de ir, e esse rapaz foi. Eu não sei como ele tá hoje, nunca mais o vi. Mas ele foi e depois botou o negócio dele. Mas, assim, o que a gente tem mais de precioso é o tempo. E muitas pessoas se vendem porque quer uma segurança. E que tá certo também. Mas eu sou muito feliz por ter me desafiado desde o começo. Amém. Uma vez eu tava na Hermes Fontes e me ligaram. Eu fazia faculdade de economia e tá tendo vaga no Banco Real de Caixa. Eu liguei pro meu irmão, Rambinho. Eu tô aqui na Kombi, fazendo transporte escolar e tem lá uma vaga de caixa. Aí ele, Lincoln, você ganha quanto aí? Eu disse, eu ganho R$1.500. Quanto é lá? R$1.500. Fique aí. Você tá começando sua vida. Trabalho pra ninguém não. O banco vai lhe usar e depois vai cuspir. Quando você não tiver mais sabor igual um chiclete. E eu fiquei. Graças a Deus. Amém. E eu se tornou esse cara, né? Então, eu tava conversando com o rapaz, Lincoln. E ele chegou lá na minha loja e falou bem assim, Bença, eu acho massa você chegar onde você chegou, tal, pela sua história. Mas eu quero muito sair de onde eu tô trabalhando. Eu sou mecânico, eu sou muito bom. Meu chefe me paga muito bem. E eu disse, o que é que tá impedindo você abrir sua oficina na garagem? Aí ele disse, é porque o meu salário é muito bom. Aí eu falei, onde é que você tá? Você não está errado, Sim, em tomar essa atitude. Mas lembre-se que o extraordinário só vai chegar para quem perde hoje para ganhar amanhã. Não tem como você querer ganhar hoje e ganhar amanhã. Eu já comi hoje porque eu tinha dívidas para pagar e eu não ia deixar na mão quem me ajudou quando eu não tinha nada. Então eu tive que pagar um preço. Hoje o Bença é um reflexo de 4 anos em silêncio que ninguém enxergava. E só eu e Deus sabia o que eu passei pra gente chegar. Então você que tá em casa... Não é de um dia pro outro, né? Não é de um dia pro outro. Sabe o que é você passar 4 anos e meio? Ninguém acredita. Nóia, mentiroso, falcatrua, filho de Dona Isabel. Aquele não tem futuro. E eu ali na presença de Deus, pedindo a Deus que me tirasse daquela situação. E hoje a gente somos referência à nossa loja. Então você não vai conseguir. Não existe esse homem que fez uma grande história sem perder algo no início. E eu tenho outra coisa. Eu andava, que Aracaju era muito pequeno, né? Então a gente ia pra boate e andava com os filhos dos caras mais ricos da cidade. A gente tava ali brincando no final de semana, no sábado à noite. E na segunda-feira eu chegava com a minha taonezinha na porta do colégio. E o dono do colégio que tava comigo na boate no sábado tava lá na porta. E aí, Lincoln, tudo bom? Primeiro dia. Fiquei com vergonha. O segundo dia também. O terceiro, ele não vai me dar o dinheiro dele. Então, tem muita gente que não avança pela vergonha. Amém. Porque tem vergonha. Então, tem que ter vergonha. Não tô roubando, não tô fazendo nada errado. Vamos continuar. Amém. E deu certo. Tá dando certo. Tá dando. Pessoal, eu quero ferrar esse podcast com chave de ouro. Eu queria que Lincoln falasse 3 princípios comportamentais que uma pessoa que tá no zero precisa ter para chegar aonde deseja. 3 comportamentos que Lincoln Amazonas teve, que fez você chegar até aqui, que você aconselha para a pessoa que está lhe ouvindo agora, que vai te ouvir, que vai se identificar com toda a sua história, com todas as lágrimas que foram derramadas aqui de forma verdadeira e genuína. Uma história de um cara que tinha de tudo para desistir, né? Mas Deus, a fé, a ousadia, uma boa esposa também influencia na caminhada, né?
É de extrema importância ressaltar também que eu tenho uma grande mulher, Lincoln também. Elas que estão por detrás dos bastidores, quando a gente chega estressado, que não quer nem olhar para ela, que não consegue nem comer, que deita na cama, vira, já nem fala mais porque tem muita coisa para ser resolvida. E ela vai lá, abraça, conversa, chora do lado da gente, bota o ombro, enfim. Então, eu queria que você falasse, meu amigo, 3 comportamentos fundamentais que você teve e que você aconselha para quem está em casa, que se fizer isso, com o tempo vai acontecer as coisas boas na vida dela. Humildade. Você tem humildade. Não esquecer quem ficou lá atrás, né? Às vezes aquele cara estudou com você, coisa e tal, e você passa pelo lugar e faz que não vê. Feio. Perseverança. Porque nem tudo vai dar certo. Tem coisa que vai dar muito errado e você vai voltar uns 3 anos para trás ou até 10 para você voltar de novo. E servir, irmão. Servir. Quando você abre portas, às vezes não é dinheiro, não. Não é dinheiro, não. É um acesso, é você chegar e falar assim, cara, eu tenho uma solução para um problema seu. Você tá com um problema disso aí, cara? Peraí, eu tenho uma pessoa. Você faz uma ligação, o cara chega. Entendeu? Então, e servir um ao outro. Porque, é como eu falei, a colheita é certa. O que você plantar, você vai colher. Pessoal, mais um podcast, mais uma entrevista se encerrando. Foi lindo, foi maravilhoso. É por isso que eu digo, tudo que é verdadeiro transforma. Então, tudo que está acontecendo nesse Papo de Bênção é algo genuíno. E eu quero deixar para vocês o livro, né? A minha indicação de livro hoje é Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma. Muita gente hoje está com muito dinheiro na conta, mas está sem alma. O casamento está destruído, as emoções estão frustradas. A pessoa tem milhões na conta, mas uma viagem não consegue saciar aquilo que ele precisa verdadeiramente. Então esse livro, mesmo que você ainda não chegou ao nível que você quer, ele vai te preparar para quando você chegar lá, você ter toda uma sabedoria para conduzir aquilo que Deus te deu. Lembre-se, Deus, ele te entrega, mas muitas vezes você perde. Deus te dá uma bênção, Deus te dá um relacionamento. Muitas vezes quem perde é você, porque você não quer ser fiel à sua esposa. Então não foi Deus que tomou a mulher de você. Os seus comportamentos e atitudes fizeram com que ela partisse. Deus te deu um emprego, que esse emprego poderia ser a maior chave de transformação da sua vida, mas você não quis pagar o preço de começar de baixo. Então Deus te deu a bênção e você deixou ela escapar da sua mão. Então esse livro vai te ensinar muita coisa. Tiago Brunet foi um grande mentor na minha vida, ainda é, que mudou a minha mente. E durante esses 4 anos e meio, como eu falei pra você, eu era um apagado na vida. Eu era um frustrado de tudo que aconteceu comigo. E foram esses livros que me fizeram mudar a minha mente e me aproximar verdadeiramente de Deus. Então, Lincoln, Deus te abençoe. Obrigado, irmão. Que Deus te ilumine. Tamo junto. E que esse podcast vai mudar a sua história. Basta você ser humilde, perseverar e sempre se entregar às pessoas. Essa é a palavra final da nossa Língua Amazonas. E que Deus venha abençoar a vida de vocês que estão em casa. E muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Adote um corretor. Adote o corretor. É isso mesmo. Adote o corretor. Que Deus abençoe. E mais um podcast encerrado. Fica com Deus.